eu sou a professora Cláudia Pessegueiro. Lembram de mim? Nós estamos conversando sobre a necessidade da normalização do texto científico. E aí, nós iniciamos essa nossa conversa discutindo sobre o que é um texto científico. Eu pedi a vocês que lessem um material, que deixassem no fórum as suas opiniões sobre o material estudado. Mas aí, vocês podem se perguntar, professora, como é que se dá a construção de um texto científico? Bom, pessoal, antes de escrever um texto científico, é necessário que a gente faça um projeto. O projeto de pesquisa. O projeto, caso vocês queiram entender o que significa, eu gosto de fazer a analogia do projeto com aquela coisa do projeto, como projetar um filme no cinema. A gente senta, o rapaz lá de trás, ele projeta o filme e o filme passa à nossa frente. Projetar significa prever o que vai acontecer à frente. E quando a gente faz um projeto de pesquisa, nós estamos prevendo todo o percurso, todo o caminho que nós vamos executar até chegar à pesquisa. Nós fazemos projeto na nossa vida para tudo. Projeto para viagem, projeto para uma festa. Quando nós vamos viajar, por exemplo, sempre nos perguntamos o que precisamos levar, qual clima vai estar no lugar para onde eu vou. Se eu vou para uma região quente, não é interessante eu levar casaco de frio. E quando damos uma festa, sempre temos que começar com a lista de convidados, saber o que vamos servir, para que a gente não passe vergonha e tudo aconteça normalmente. Assim mesmo, é a pesquisa. Antes que a gente dê início à pesquisa, é necessário que nós façamos o nosso projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, como a gente já sabe, é previsto, é ordenado, é normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que com relação ao projeto de pesquisa tem a norma chamada NBR 15287, que teve a sua última atualização no ano de 2011. E o que diz a norma brasileira com relação ao projeto de pesquisa? Bom, a ABNT diz que o projeto de pesquisa ele tem que ser composto por duas partes. Uma parte que a gente chama a parte externa e a outra parte que seria a parte interna. A parte externa é formada por dois elementos. É a capa e a lombada. A capa é a proteção da parte externa. É a proteção do trabalho. Nela vão ficar registradas informações que são indispensáveis para a identificação daquele trabalho. Ou seja, é onde nós colocamos o nosso nome, o nome da nossa escola, colocamos o título do nosso trabalho, do nosso projeto, nós colocamos ainda a cidade aonde nós estamos escrevendo esse projeto e o ano que isso acontece. Um outro elemento da parte externa é a lombada. A lombada, diz a ABNT, que ela se refere àquela parte do trabalho onde a gente junta as folhas. Por exemplo, se eu pego aqui e junto todas essas folhas, aqui eu vou ter a lombada. Essa lombada, ela pode ser algumas vezes grampeada, ela pode ser costurada e algumas até a gente usa como encadernada. Eu vou mostrar para vocês um outro modelo de lombada. Olha, aqui nós temos a capa e aqui nós temos a lombada. Neste caso aqui, essa lombada é costurada, porque o livro foi todo costurado por dentro. Conhecendo os elementos externos, capa e lombada, nós vamos partir agora para os elementos internos. E quais são os elementos internos do projeto de pesquisa? A parte interna do projeto de pesquisa é formada por três elementos. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. É muito fácil. Pré-textual, antes do texto. Textual, o texto propriamente dito. Pós-textual, depois do texto. E o que a ABNT diz ser elemento pré-textual? Os elementos pré-textuais, segundo a ABNT, são formados de folha de rosto, listas e o sumário. Os elementos pós-textuais, que vêm no final do texto, são compostos de referências, glossário, apêndice, anexo
e índice. Os elementos textuais que fazem parte do corpo do projeto é composto de tema, justificativa, problema, objetivos, métodos e procedimentos. Olha, se você for na internet, você vai ver inúmeros trabalhos que falam sobre como fazer um projeto de pesquisa na ABNT. Eu sei que é muita coisa, mas tenha calma, pois se você esquecer de alguma coisa, você volta, consulta o seu material e recupera a informação que foi perdida. O importante é que vocês peguem os textos, façam a leitura e acompanhem as nossas aulas. Isso é que vai dar a vocês a possibilidade de escrever um projeto. Então vamos lá? Vamos discutir cada um desses elementos? Vamos começar então pelo tema ou título. Gente, tudo que a gente faz tem que ter um nome. Nós precisamos batizar o nosso texto, o nosso trabalho. Como falei para vocês que um projeto é uma previsão do que vai acontecer, esse tema a gente diz que é um título provisório. Por quê? Porque ele poderá ser alterado no decorrer do projeto, no decorrer da execução do projeto. E ao final, quando a gente for escrever o artigo propriamente dito, nós já teríamos um tema mais claro, um tema mais específico. Eu vou dar para vocês como exemplo o tema Monteiro Lobato, um reconhecimento de sua obra. Vejam bem que eu coloquei Monteiro Lobato como um tema e 2 pontos, um reconhecimento de sua obra, que seria o subtítulo desse título inicial. Isso é muito importante, porque o subtítulo vai ajudar a delimitar o tema. Uma vez que Monteiro Lobato fez muitas coisas, e no momento em que eu descrevo, que eu determino que eu estou falando sobre um reconhecimento de sua obra, eu estou limitando o meu trabalho, o meu estudo e a minha pesquisa ao Monteiro Lobato escritor. Não estou falando do Monteiro Lobato editor, não estou falando do Monteiro Lobato político, estou falando do Monteiro Lobato escritor. O segundo item do projeto de pesquisa é a justificativa, ou seja, a motivação. Por que nós escolhemos escrever, escolhemos estudar, escolhemos pesquisar exatamente esse tema? Essa motivação, ela pode nascer de uma necessidade da vida da gente, de uma necessidade contextual, mas pode também nascer de uma necessidade provocada por um professor da sala de aula. Então, se a sua professora na sala de aula chega para você e pede e diz que você precisa, pergunta para você quem é Monteiro Lobato, por que o dia do livro é feito no dia de Monteiro Lobato, isso vai motivá-lo a escrever sobre esse tema. E aí eu tenho mais ou menos, vai passar aqui para vocês ao lado, um esboço do que seria uma justificativa. Ela vai ser assim, olha só. Monteiro Lobato é considerado o autor mais importante de livros da literatura infantil no Brasil. Sempre que pensamos nesse gênero, nos vem à cabeça suas obras. A necessidade de se fazer um reconhecimento da sua história literária, registrada em seus livros, se justifica pela sua importância em nosso país, tanto que a data do seu nascimento foi escolhida para comemorar o Dia do Livro. Vejam como nesse trecho vocês justificaram o porquê da escolha da pesquisa de vocês. Por que estudar Monteiro Lobato e por que estudar Monteiro Lobato como um autor de livros infantis. Um outro elemento do projeto de pesquisa é o problema. Nós só pesquisamos aquilo que nos incomoda. Eu sempre gosto de brincar que se eu moro num lugar
e nesse meu lugar eu tenho um ônibus com frequência, não é problema para mim pegar meu ônibus para ir para a escola. Mas se por um acaso esse ônibus não passa com frequência, esse ônibus atrasa, isso gera um problema. Daí eu vou pesquisar. Por que esse ônibus não está passando direito no meu bairro? Por que eu não consigo pegar meu transporte normalmente? Então a pesquisa se faz a partir de um problema. E esse problema, ele surge tanto de uma situação contextual, como essa que eu falei do ônibus, como uma situação provocada, como eu falei anteriormente, por um professor dentro da sala de aula. No nosso caso, a nossa pesquisa de Monteiro Lobato, o nosso problema poderia ser: qual a importância de Monteiro Lobato na literatura brasileira? Percebam que o nosso problema é sempre uma interrogação, é sempre uma pergunta. Quando eu defino o meu problema, quando eu registro o meu problema, em busca do meu problema, eu preciso o quê? Traçar os meus objetivos. Então, o meu objetivo seria o meu passo seguinte, seria a consequência, seria como é a minha meta maior, que seria responder ao meu problema. Se o meu problema é qual a importância de Monteiro Lobato na literatura, qual é o meu objetivo? Conhecer, na forma mais completa, a produção literária de Monteiro Lobato. Isso irá responder ao meu problema. O objetivo pode ser dividido em objetivo geral, que seria um macro-objetivo, e objetivos específicos, que seriam outros objetivos menores, não menos importantes, mas que vão me ajudar a chegar ao objetivo geral. E para terminar o nosso projeto, é preciso que a gente defina muito bem como nós vamos atingir esses objetivos, ou seja, qual a metodologia que será adotada na execução desse trabalho. Os métodos e procedimentos, metodologia, métodos ou somente procedimentos, ou somente etapas, são diferentes dos nomes que são dados. Mas nós optamos pela escolha de métodos e procedimentos, pois entendemos ser a mais completa. Métodos e procedimentos é um passo importante na elaboração do projeto. Claro, se eu não definir a forma como eu vou fazer para chegar aos meus objetivos, eu posso me perder no meio do caminho. Então, a metodologia que nós definimos para o nosso trabalho, que seria o nosso trabalho da pesquisa de Monteiro Lobato, seria então leitura de livros, artigos e enciclopédias que tratam sobre Monteiro Lobato. Nós iríamos fazer o preenchimento de uma ficha de análise, que seria o catálogo das obras de Monteiro Lobato, e, por fim, a redação do artigo com o título Monteiro Lobato, um reconhecimento de sua obra. Viram como não é tão difícil? Agora é a sua vez. Construa um projeto e deixe anexado lá no nosso fórum. Escolha um tema, que pode ser alguma coisa de seu interesse ou alguma coisa que vai lhe ajudar dentro da sala de aula, que um professor tenha lhe convidado a escrever, tenha lhe pedido para fazer. Bom, pessoal, ainda temos mais um encontro, onde eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de textos científicos, mas como escrever um artigo científico. Aguardo vocês e até lá!